Olá, comunidade viva! Aqui quem fala é Sarah Roberts. Espero que você que está me escutando esteja bem e que sua família esteja com saúde. Nesse episódio do Minuto Comunidade, venho trazer uma reflexão sobre algumas histórias da Bíblia. Sempre que eu estou lendo a Bíblia, eu acabo involuntariamente fazendo comparações de como Deus responde os diversos personagens, e 3 delas se destacam mais. A primeira é de como Deus responde Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá em Daniel 3. Se pararmos para pensar, dá uma pitada de inveja dos 3, porque eles tiveram uma fé tão grande que passaram pela fornalha e, no momento de desespero, eles oraram, tiveram a fé e foram respondidos. Saíram da fornalha sem nem estar com cheiro de fumaça. Fazendo uma comparação com nossos tempos, tem gente que pega o Covid, às vezes precisa ir para o hospital, fazer uma medicação, mas acaba passando pela doença ileso, sem qualquer sequela. Às vezes até como se nunca tivesse pegado. A segunda é a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15:11, que normalmente a gente olha para o filho e para o pai. O filho rebelde que saiu e gastou tudo, volta e o pai perdoa, recebe ele de volta com uma festa. Só que muitas vezes a gente se sente como o irmão mais velho, que ficou do lado do pai, que trabalhou nas terras e no final não recebeu nada daquilo, não foi recebido com festa, não foi recebido com toda aquela alegria, com aquele banquete, e sim o irmão, que fez tudo o que queria e foi recebido de volta. E o que mais a gente tem visto nesses tempos são muitos irmãos mais novos, pessoas que desrespeitam o distanciamento social, ficam aglomerando deliberadamente, fazendo festa, esbanjando dinheiro enquanto tem muitos passando fome. E eles voltam para casa, vivos, respirando, e claro, são recebidos pela família de braços abertos. E a terceira é a que todos conhecem, a de Jó, que era um homem íntegro, correto, temia Deus e sempre se mantinha afastado do mal. Tinha filhos, terras, posses, e foi provado e teve sua fé testada diversas vezes. E no final, ele ainda teve fôlego para dizer: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Com a história de Jó, me vem à cabeça aquelas pessoas queridas que fizeram sua parte na comunidade, respeitaram o isolamento social, seguiram as recomendações sanitárias, ficaram em casa e ainda assim Deus entendeu que melhor era levá-los. Será que somos capazes de responder da mesma forma que Jó? O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. O manual da vida diz que pelas marcas de Jesus somos curados. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele derrotou o pecado, a morte e a doença em todas as suas formas, por toda a eternidade. E por meio dele, a gente vai participar dessa vitória. Mas o que a vitória sobre a doença significa pra gente, enquanto estamos vivendo nesse mundo pandêmico? Ao ler esses testemunhos de Jó, do filho pródigo, é natural que a gente queira que Deus responda às nossas orações sobre a doença de uma certa maneira, com liberdade instantânea da dor, cura total do diagnóstico incurável terminal, uma vitória completa sobre a ansiedade e sobre o Covid. Então, o que fazemos quando nossa experiência não atende às nossas expectativas? A gente precisa ter cuidado para não limitar a profundidade que a cura pode ter. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos 8:28 que Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Isso não significa que tudo o que acontece é bom. A vitória de Deus sobre o pecado e a morte não eliminou todas as provações da nossa vida aqui na Terra. Lá em João 16:33, Jesus prometeu que teríamos problemas no mundo, e a doença é, sem dúvida, parte das dificuldades que enfrentaremos. Enquanto Deus ainda intervém muitas vezes de formas milagrosas, a gente não tem uma garantia que na nossa vida, na nossa família, no nosso meio, isso vai acontecer. A única certeza que a gente tem é a vitória eterna, a nossa salvação. A gente vai passar a eternidade na presença de Deus, cheios de alegria, completamente livres de doença, pecado, morte, dor e ansiedade. Não vamos desanimar,
O que pode parecer ser uma oração sem resposta ou um resultado que não atenda às nossas expectativas, a gente tem que lembrar: Deus ouve as nossas orações em todas as coisas. Ele está trabalhando para o nosso bem e o principal, Ele está fazendo tudo para a glória dele. Peça a Deus que lhe dê uma perspectiva eterna. Quando mantemos em mente a realidade do céu, somos capazes de orar com ousadia e andar com confiança em qualquer provação, sabendo que independente do resultado, independente da perda, independente da dor, independente da doença, independente do momento, a gente vai vencer. Independente daqueles que o Covid levou, que Deus nos permita e nos ajude a olhar além. Aos que perdemos, fica a nossa saudade. Para aqueles que ainda estão com a gente, que a gente consiga dar todo o nosso amor e nossa atenção. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ensine mais e mais a cada dia.